Boa noite a todos, né, pessoal? Então, a gente vai dar início aqui aos seminários, né, certo? E lembrando que isso aqui vale a P1, né, tá? A prova 1. E já quero dizer que quem apresenta hoje, eu vou dar um bônus aí, tá? 10% da nota vale mais hoje, tá? Bom, não tinha falado isso porque era bônus, né? Mas que o pessoal entregou, bom, fez as coisas rápido aí. E a lista 2 são as perguntas que vão gerar desses 2 dias de seminário, hoje e sexta-feira, né? Então, as perguntas, principalmente para isso que é importante ter um representante de cada grupo, né? Para tirar alguma dúvida sobre as questões que são a questão que é apresentada, e as 10 questões serão a lista 2, né? E cada grupo fica encarregado, né? Dá um e-mail de contato para os outros grupos, é sempre por grupo, né? O grupo envia as respostas, né? E cada grupo será avaliado pelo grupo que apresentou, né? Vai corrigir, e o grupo que apresentou, a minha avaliação da pergunta, dessa parte, né, da avaliação feita, será feita nos feedbacks que vocês derem para os outros grupos, tá? Então, vocês, na hora de responder a cada grupo que enviou a resposta, envia a cópia para mim, né? Envia para o grupo que enviou a resposta, e uma para mim. Eu vou juntar tudo e a minha avaliação de vocês será pela feedback que vocês derem aos grupos da questão respondida, tá bom? Então, queria dar a palavra aqui, eu já pus o Matheus Costa como co-host aqui, né? Então, não sei se ele já conseguiu enxergar onde é que está aí o share vídeo, né? Tá? Sim, sim. Vou compartilhar E, agora. perfeito. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Este é o Seminário 1 de Codificação de Sinais Multimídia. Nosso tema é a codificação de imagem por DCT. Meu nome é Samia Sena e apresentarei a parte 1 do presente projeto proposto. Compressão de imagens em formato JPEG. Em ciência da computação, comprimir dados é um processo que permite reduzir a quantidade de dados necessária para representar uma dada informação. Os métodos de compressão de imagens se dividem em dois grandes grupos, os com perda e os sem perda. Se tratando de comprimir imagens, o método mais utilizado é o JPEG. JPEG ou JPG, além de ser um formato de arquivo, é um método utilizado para comprimir imagens fotográficas. O algoritmo de compactação JPEG pode reduzir o tamanho do arquivo de uma imagem de bitmap ou BPG, por exemplo, em 10 vezes, quase sem perder a qualidade. Ainda assim, o algoritmo de compactação tem perdas, o que significa que alguma qualidade de imagem é perdida durante o processo de compactação. Essa metodologia foi implementada com dois modos básicos: o método de compressão com perdas, que utiliza o algoritmo baseado na DCT, que será comentado com mais profundidade, e o método de compressão Minha sugestão aqui, Paula, baseia em métodos se na preditivos. próxima você vai direcionar, assim, acho que fica um pouco amplo, assim, a conversa, Algoritmos sem entender qual que é perdas o eliminam somente intuito as informações da reunião. redundantes, possibilitando assim a reconstrução total da imagem original após o processo de descompressão. Como podemos ver nessa presente imagem. Ela é uma imagem JPEG que sofreu compressão, mas que não sofreu uma perda considerável em sua qualidade, como se pode observar. Já os algoritmos de compressão com perdas eliminam, além das informações redundantes, as informações que são relevantes também, possibilitando somente a reconstrução aproximada da imagem após a descompressão. E um exemplo de compressão com perdas é essa presente imagem, que nós vê que pode ser perceptível a perda de qualidade de uma para outra.
O que é DCT? A DCT foi desenvolvida em 1974 e tornou-se, por sua eficiência em ser calculada e pela excelente compressão que proporciona, uma das ferramentas mais utilizadas em processamento de imagens. Ela é semelhante à transformada de Fourier para funções periódicas, no sentido de que ela produz um tipo de espectro de espaço-frequência. Existem várias variantes da DCT. Espera-se que a maioria das amostras de dados reais, por exemplo, uma linha de cores de pixels em uma imagem, tenham valores com uma transição quase contínua de uma entrada vizinha. O funcionamento da DCT está na escolha de uma base onde os primeiros elementos têm entradas vizinhas com pouca variação de valores, isto é, tem baixa frequência de variação. E os últimos têm entradas vizinhas com grandes variações, altas frequências. Assim, ao escrevermos os dados de amostra como combinação linear da base, é de se esperar que os coeficientes de maior magnitude sejam os primeiros e os últimos coeficientes sejam praticamente nulos, podendo ser desprezíveis. Na linguagem da álgebra linear, o que ocorre é uma mudança de base da base canônica para outra base ortonormal, em que cada elemento desta base representa a discretização do cosseno de uma determinada frequência. Onde é aplicada? A técnica da transformada discreta de cosseno é uma das técnicas de compressão mais utilizadas, sendo seus formatos mais representativos o JPEG para imagens, MPEG para vídeos e MP3 para áudio. Sua relevância é tão grande que, segundo o W3Specs, um portal que monitora e acompanha dados e estatísticas de sites em geral, o formato JPEG está presente em aproximadamente 74% dos sites que utilizam alguma imagem, perdendo apenas para o PNG, que está presente em cerca de 80% dos sites que utilizam alguma imagem. No caso de vídeos, segundo a I3E Computer Society, o formato MPEG-4 é considerado um dos melhores formatos de vídeo, devido à sua alta qualidade e tamanho de arquivo pequeno. No universo de áudio, o MP3 foi por muito tempo um dos mais populares formatos de áudio do mercado. Neste tópico, iremos falar sobre otimização. Apesar de serem relativamente fáceis de implementar em qualquer linguagem de computação, a compressão de imagens demanda um grande poder de processamento e por isso ela precisa ser otimizada ao máximo. O uso da transformada discreta de cosseno em imagens grandes, apesar de apresentar ótimos resultados, exige um processamento muito grande. Por isso, na prática, a estratégia que se adota é dividir a imagem em blocos de tamanho menor, em geral 8x8, o que nos leva à nossa primeira otimização. Onde a imagem deve ser tratada, deve ser dividida em blocos menores, facilitando a computação das transformadas. Outra justificativa para essa abordagem é que, apesar de terem bastante correlação com os vizinhos próximos, existe pouca ou nenhuma correlação entre pontos distantes de uma mesma imagem. Os ganhos de processamento com esta abordagem suplantam em muito as perdas em termos de compressão. O cálculo das funções de cosseno por uma função transcendental também exige bastante poder de processamento. Se verificarmos a fórmula da transformada discreta de cosseno, veremos que podemos pré-calcular todos os valores de cosseno a serem utilizados, e depois disso apenas realizar operações aritméticas de soma e multiplicação, o que nos leva à segunda regra, onde a segunda otimização é onde os cossenos utilizados devem ser pré-calculados e armazenados, realizando-se assim apenas as operações aritméticas ao se calcular a fórmula da transformada. Com os cálculos matriciais, a multiplicação exige um número menor de multiplicações. Isso nos leva a uma redução do tempo de execução, e por isso temos a terceira otimização: aplicar a transformada utilizando a forma matricial com a transposta. E como última otimização, é a utilização de aritmética de ponto fixo, que é um número fixo de casas decimais. Essa técnica se aproveita do que muitos computadores executam instruções de ponto fixo com mais rapidez do que de ponto flutuante, acelerando assim o cálculo da transformada.
Entretanto, essa técnica introduz uma quantização forçada, mas que no contexto da compressão de dados ela pode ser desprezada. E essa é a nossa quarta otimização, o uso de aritmética de ponto fixo para aproveitar a maior velocidade desse tipo de cálculo na maioria dos computadores. Bom, nesse tópico vamos retomar um pouco do que foi dito anteriormente sobre compressão com perdas, só que agora dando um foco maior para os artefatos, né, da compressão, utilizando a transformada do cosseno. Bom, dos artefatos, né, que surgem quando a gente aplica a compressão utilizando a DCT, são vários, né, mas dois dos principais são os artefatos ringing, que eles são associados, né, às falhas que acontecem nas bordas de alto contraste. Principalmente, né, a gente observa isso em texto, e eles acabam, né, diminuindo a nitidez da imagem. Enquanto os artefatos de blocos, né, eles ocorrem, né, são falhas que acontecem em blocos de pixels e costumam aparecer em regiões planas, né, da imagem, quando tem poucos detalhes. Então, para ilustrar esses dois casos, né, trouxemos alguns exemplos. Então, aqui temos uma imagem de texto, né, com fonte preta no fundo branco. E nessa primeira figura, temos a imagem original, né, ela foi exportada com compressão sem perdas. Enquanto na segunda, a gente tem a mesma imagem, porém exportada, né, em JPEG com baixo fator de qualidade, né, justamente para ilustrar esses artefatos que aparecem. E a gente consegue observar que justamente, né, na interface entre a fonte preta e o fundo branco, tem essas falhas, né, aqui e em toda a borda. E isso acontece justamente por conta da transformada do cosseno, porque como nessa interface entre quando temos uma grande diferença de contraste, acabamos tendo uma componente de alta frequência, né, porque é uma mudança muito brusca. Então, né, durante a compressão com a DCT, a gente acaba eliminando as componentes de maior frequência. Isso faz com que acabem surgindo, né, esses tipos de artefatos. Já em relação ao segundo, né, temos essa outra figura, né, que está aqui no fundo, uma figura bem simples, um degradê em forma radial. Aí nessa figura, né, tem a compressão sem perdas, então seria uma imagem sem compressão. E nas imagens seguintes que eu vou apresentar, são a mesma figura exportada em JPEG com diferentes fatores de qualidade. E aqui no cantinho temos, né, um gráfico mostrando o tamanho do arquivo, né, para cada uma dessas imagens. Então, bom, a princípio a gente não vê alteração nenhuma, né, em relação à figura anterior. Com o fator 10 é um pouquinho menor, lembrando que esse fator ele é referente ao software que a gente utilizou para gerar essa figura, né, e em vez de variar de 0 a 100, ele varia de 0 a 12, sendo 0 a menor qualidade, 12 a maior. Então, aqui com o fator 10 também não vemos nenhuma alteração, com 8 também não, embora o tamanho do arquivo tenha diminuído para pouco mais de 1/3. Fator 6 já começam a aparecer umas falhas ou outra, mas ainda é bem sutil. Com o fator 4 a gente já começa a observar uns quadradinhos aparecendo, a imagem começa a ficar pixelizada. Fator 2 mais ainda, esse efeito acaba sendo mais visível. E com o fator 0, né, não só temos uma imagem completamente pixelizada, como também dá para até observar uns efeitos de aliasing ocorrendo aqui, né, ao longo da figura. Bom, por que esse tipo de artefato, né, aparece quando a gente utiliza baixos valores, né, para o fator de qualidade do JPEG? Isso daí está associado também, né, da forma com que é realizado, né, a transformada do cosseno, porque quando a gente faz, né, aplica a transformada, cada conjunto de pixels é associado a um bloco. E esse bloco, para cada bloco, ele é associado a um coeficiente da transformada e esses blocos são quantizados, certo? E aí, como esse processo de quantização ele é aplicado individualmente para cada um dos blocos, cada bloco vai ter o seu próprio coeficiente e eles são processados de forma individual. Quando a imagem é reconstruída, a gente consegue observar, né, como cada bloco aqui apresenta um coeficiente diferente, eles vão apresentar valores diferentes. Então a gente consegue observar claramente, né, a borda entre um bloco e outro, né? E aí a gente já não vê mais aquele efeito, né, de gradiente que a gente tinha, como eu vou mostrar agora, né, comparando, né, a figura da esquerda, ela apresenta
essa última que eu tinha mostrado anteriormente, e a figura da direita, o JPEG sem os artefatos, né? A gente consegue ver uma imagem contínua, né? Enquanto na esquerda a gente não observa, embora, né, o tamanho do arquivo tenha diminuído significativamente, quase 10%. Bom, falar da Fórmula 1D e 2D. Então a Fórmula 1D do DCT, ela é bem simples também, né? Como a gente pode ver aqui, a gente faz um somatório, né, da multiplicação do n termo do vetor, né, vezes o cosseno. Então se a gente quer saber, por exemplo, x0, né, então a gente faz essa multiplicaçãozinha aqui com k igual a 0. A mesma coisa, k igual a 1, assim por diante. Interessante notar que nessa fórmula são esses termos aqui. Então o que acontece, né? Na somatória aqui a gente não utiliza o primeiro e último termo. Nós utilizamos aqui nessa pesagem aqui. Então a gente pode fazer tanto a subtração quanto a soma, né, com o primeiro termo. E o último caso seja um vetor ímpar ou um vetor par. Com essa fórmula não é possível calcular o DCT para n menor ou igual a 2. Senão a fórmula aqui não vai. Então a gente tem então DCT2, né, que é conhecido como o DCT. Então geralmente quando falamos em DCT é essa fórmula aqui. Então essa daqui vale para qualquer n, tamanho do vetor. Então não muda muito do DCT1, né? Só multiplicamos os termos do vetor, né, pelo cosseno aqui. Aqui nota-se que a diferença, então a gente soma-se meio aqui no n. Já não ocorria isso no DCT1 e a gente subtrai. É interessante também a fórmula, então, se a gente quiser aplicar para uma matriz, por exemplo, né, que seria o multidimensional DCT para o 2, que então seria 2 dimensões. Aqui é bem simples, aqui podemos apenas a fórmula segue a mesma, não muda. O interessante é então que a gente faz a somatória, né, dos cossenos para a coluna ou vice-versa. Então aqui, ó, a gente pode ver que essa daqui é o 1D, só que com o que? Para cada termo aqui, a adição aqui da coluna. Então, fazendo aqui, né, a multiplicação, a gente fica aqui, ó, com duas somatórias, né? Então, um para a linha, o outro para a coluna. Então, e multiplica-se os cossenos, né? Só que um é em relação ao tamanho da linha e outro do vetor. Então não mudou muito. A implementação da DCT em código também é bastante tranquila. Aqui eu tenho um exemplo da implementação na linguagem C em uma função que recebe um vetor x unidimensional, que é o nosso sinal de entrada, e o tamanho dele, que é de tamanho n. Essa função ela não tem um retorno, né? Ela vai fazer a transformada in place, ou seja, a gente já vai mandar o nosso vetor de saída aqui como argumento da função, para que ela já altere direto na memória isso. E é claro, em função C a gente passa esses arrays como ponteiros, né? Então, para fazer a transformada, eu preciso definir uma matriz, que aqui eu vou chamar de xk, ela é n por n. E para definir ela, a primeira linha, ou seja, o índice 0 da linha aqui, é a primeira linha especial. As demais seguem essa outra fórmula aqui. Então, na primeira linha, eu vou passar índice por índice do nosso array de entrada x, n por n, né, cada coluna, e dividi-lo pela raiz do tamanho do nosso sinal. As demais linhas, onde aqui a gente está no índice k, então k começa em 1, para não pegar a primeira linha, né? Estamos falando das demais linhas. Eu vou passar cada uma das colunas das demais linhas e aplicar essa fórmula que depende, né, de um cosseno que varia que vem do π, que vem do nosso índice da linha, vem também aqui do nosso índice da coluna, onde eu vou pegar, né, o nosso sinal de entrada naquele índice da coluna. Para finalizar e fazer de fato o nosso sinal
x1 de saída, eu inicializo ele aqui como um vetor de zeros, né, só para limpar qualquer coisa que esteja ali na memória anteriormente. E cada índice dele vai ser basicamente o somatório da linha dessa matriz que a gente definiu aqui em cima. Então, o primeiro índice, somatório da linha 1. Segundo índice, somatório da linha 2, e assim por diante. A transformada inversa, eu tenho uma função bastante semelhante aqui, que eu chamei de IDCT, que recebe também o nosso, os vetores de entrada e saída, o tamanho do nosso sinal, e é bastante semelhante à função anterior. A gente define uma matriz aqui xk, n por n. A primeira linha ela é um pouco especial, depende de uma função separada. As demais seguem essa fórmula aqui, né, que também depende de π, depende do nosso índice da linha, o índice da coluna, né? E por fim a gente define o nosso sinal de saída transformada inversa como somatório, né? Assim como a gente fez na versão anterior. Chegamos no momento da pergunta. Quais características são verdadeiras sobre a DCT? 1. Desempenho superior com baixo custo de bits. 2. Possibilidade de compressão com perdas. 3. Possibilidade de compressão sem perdas. 4. Robustez a erros de bit. 5. Custo computacional alto que impossibilita a popularidade. 6. Reconstrução sequencial da imagem. Lembrem de todo o conteúdo estudado nas aulas e apresentado neste seminário. E a partir disso vocês devem responder quais são verdadeiros. A. 1, 2 e 4. B. 2, 3, 4, 5 e 6. C. 1, 2, 3, 4 e 6. D. 2, 3 e 5. Ou E. 4, 5 e 6. Bom, essa foi a nossa Mais apresentação. multimídia. Espero que vocês tenham gostado. E se houver algum comentário, algo que alguém gostaria de complementar, ou alguma dúvida referente à questão também, aqui está. Então, eu só queria saber, Matheus, para quem que eles vão enviar essa pergunta, essa resposta, perdão. Ah, sim. Eita, realmente. Ele estava nos slides, mas não estava aqui. Eu vou colocar aqui na tela rapidinho, só um minuto. Temos aqui o e-mail de um dos integrantes do grupo, que é o Matheus Ribeiro. Isso. Então, podem enviar para ramos.ribeiro@aluno.fabc.edu.br. Ok? Perfeito. E só da minha pergunta, a ordem de apresentação foi Sâmia, Sheila, Matheus Ramos, Matheus Costa, William e Dimitri ou Dimitri e William no final? William e Dimitri. Perfeito. Dimitri foi o último. Ok. Então, muito bom, hein? Gostei muito do seminário aí de vocês, está muito claro. Algum colega tem algum comentário, alguma pergunta a fazer, pessoal? O Matheus, que o chat está aberto, né? Vocês, quem tem uma pergunta, ou que quer fazer ao vivo também, não tem problema. Tá bom. Então, parabéns, hein? Gostei muito, viu? Ficou show de bola, tá? Então, muito bom, nível altíssimo, né? Então, só queria dizer, então, que a gente tem a parte de avaliação de vocês, né, que nós vamos fazer, no detalhe de comentários, duas semanas, tá? Então, como se fosse uma lista de exercício. Então, acho que o exercício também vai demorar 2 semanas. Vocês ficam recebendo por 2 semanas, tá bom? Grupo 8 da Beatriz, Edson, tá aí? Beatriz, Edson, Thaís, Vanessa, Vitor e William. Eu acho que a Beatriz estava. Beatriz está aí. Boa noite aí. Quem de vocês que vai apresentar, pessoal? Vanessa vai apresentar. Vanessa Tamashiro? Isso. Tá bom. Então eu vou colocar você como co-host, tá? Tá. Ok. Então eu vou iniciar aqui o vídeo. Aí no final vai ter o término da apresentação e aí eu passo a resposta que a gente deixou separado. Ok. Boa noite, pessoal. Nós somos o grupo 8 e nós vamos apresentar para vocês o sistema visual humano. Antes de começar a apresentação, a gente separou aqui algumas curiosidades que a gente achou bem legal para compartilhar com vocês, né? Por exemplo, vocês sabiam que 70% de toda a informação que é coletada pelo nosso corpo, pelos nossos sentidos, vem da visão?
que os nossos olhos são capazes de processar 36 mil bits de informação por hora, né? A nossa íris, ela é tão única, né? Tão individual, que comparando com a impressão digital, por exemplo, a impressão digital tem 40 caracteres, enquanto a nossa íris possui 256 caracteres. E também todo mundo nasce daltônico. Quando nós nascemos, a nossa capacidade de reconhecer cor não é muito boa e ela vai melhorando conforme a nossa visão vai amadurecendo, né? Cada vez a gente vai sendo capaz aí de reconhecer mais e mais as milhares de cores que existem aí no nosso mundo. Conforme eu disse no slide anterior, relativamente aos nossos outros sentidos, né, audição, olfato, tato, paladar, a visão é o mais importante no que diz respeito à coleta de informação. E exatamente por isso ela é muito usada nos sistemas multimídia. Você não consegue estudar sistemas multimídia sem estudar a visão humana. Consequentemente, você não consegue estudar a visão humana sem estudar o olho humano, né? A anatomia do nosso olho, o que é o olho humano, né? O olho humano é um sistema de imagem muito completo. Ele é um equipamento, entre aspas, de processamento de imagem complexo, completo e muito eficiente. Ele é formado pela nossa córnea, né, que é a porção transparente da esclerótica, né, esclerótica que é a parede, né, de fora do olho, que envolve o olho, né, a córnea se localiza ao centro, é uma porção transparente que é responsável por 2/3 de toda a refração de imagem do nosso olho, né? Ela funciona como se fosse uma lente que permite que a imagem se forme na nossa retina. Nós também temos a íris e a pupila. A íris é essa partezinha colorida que controla o tamanho da abertura da pupila, que por sua vez determina a quantidade de luz que vai entrar no nosso olho. Ou seja, quando nós estamos num ambiente mais escuro, a nossa íris abre, nossa pupila fica dilatada e mais luz entra no nosso olho. Quando nós estamos num ambiente claro, a nossa íris fecha, a pupila se contrai e menos luz entra no nosso olho dessa forma. Né? Também temos a lente. Né? A lente do olho é formada por fibras transparentes que se ficam numa membrana. Né? Ela também se localiza no centro do olho, ela é mantida por ligamentos de suspensão e, conforme eu disse, na córnea, 2/3 da refração é feita lá, o 1/3 que sobra é feito aqui na lente, né? Que possui um índice de refração não uniforme. Boa noite, pessoal. Eu sou a Thaís e agora eu vou falar para vocês sobre o restante da anatomia do olho humano. Bom, a acomodação do cristalino é o que, né? Ele é a junção entre a capacidade de variação da geometria do cristalino e a contração ou relaxamento que os músculos ciliares fazem quando vão focalizar a imagem. E aí aqui vocês conseguem ver um pouquinho como que o músculo se contrai ou não, né? Aqui, quando ele se contrai, ele movimenta todo o corpo ciliar para frente e faz com que o cristalino aumente sua curvatura, ficando um pouco mais esférico, e isso permite com que a observação de objetos fiquem mais próximos. Já quando o músculo ciliar relaxa, acontece o contrário. O cristalino se estica e fica com a curvatura menor, mais achatado e para focalizar assim, objetos mais distantes, né? E agora eu vou falar um pouquinho também sobre o corpo aquoso e corpo vítreo. Aqui seguimos com ele. A gente pode falar também como humor vítreo ou corpo vítreo. E o que é isso, né? É a substância gelatinosa, transparente e viscosa que se encontra no segmento posterior entre o cristalino e a retina. Ele fornece assim nutrientes para a córnea e para a lente, além de manter o formato do globo ocular, né? Todo esférico. E ele é composto por 98% de água e o restante, os 2%, por sais dissolvidos. E aí o próximo é a retina. Já a retina é a parte do olho responsável pela formação de imagens. E o que é, né? Tipo, a gente percebe que o nosso sentido de visão se deve por ele. Ela é como se fosse uma tela que projetam as imagens, retém essa imagem e traduz para o cérebro através de impulsos elétricos e enviados pelo nervo óptico. Na retina, existem 2 tipos de receptores. Os bastonetes, responsáveis pelo nível de luz
de luz baixa, e o cone, né, que é o responsável por níveis altos de luz e pela cor. Ela está localizada ali no centro da retina, e a fóvea tem grande concentração de cones, né? Próxima, a gente consegue ver também a camada plexiforme e o coroide. A retina é composta de 3 camadas. Aqui na imagem a gente consegue ver mais ou menos essas 3, né? Então, a primeira, que a gente pensa na camada plexiforme, que é a rede de nervos que transportam os sinais. Depois a gente vê os fotorreceptores, que são células que captam a luz, que chega à retina e transmite para o cérebro um impulso nervoso. E o coroide, ele disponibiliza alimentação aos receptores e ele absorve a luz não absorvida pelos fotorreceptores. E aí a gente consegue ver também a anatomia, né? A gente consegue ver tanto retina, camada plexiforme e todo o resto que o Edson falou. Bom, boa noite, pessoal, tudo bom? Eu sou o William. Eu vou falar um pouco sobre o funcionamento do olho humano e fazer uma analogia na forma como ele funciona e como funcionam alguns instrumentos ópticos que o ser humano inventou. A gente vai ver que alguns deles foi inspirado pelo funcionamento do nosso olho, então a gente vai perceber várias semelhanças entre a forma como eles operam, tá? Então, começando aqui pelo funcionamento do olho humano, o olho humano funciona da seguinte forma, né? Primeiro você tem o objeto emitindo uma luz ou refletindo a luz. Os raios de luz eles entram pela íris do olho e pelo cristalino, né? São refratados. E lá na retina a imagem é se formada, né? Como a Thaís acabou de falar, a retina onde se forma a imagem e se forma de forma invertida da posição original por questões ópticas, né? E físicas. E aí, a partir do momento que ela está na retina projetada, os nervos ópticos convertem esses raios luminosos em impulsos eletroquímicos e eles são interpretados pelo córtex cerebral, tá? Aqui, passando para o funcionamento da máquina fotográfica, que é o primeiro instrumento que eu vou falar agora, a gente dá para ver que funciona de forma bastante semelhante, né, no sentido de que os raios luminosos entram pelo diafragma, que é a lente, né, onde fica a lente da máquina. O diafragma é análogo ao cristalino, né, se a gente for ver, eles refratam os raios e projetam lá no fundo da câmera, uma câmera escura que a gente coloca aqui em volta do diafragma. E aí, lá no fundo da câmera também tem um filme, um papel sensível à luz. E aí a imagem ela é armazenada porque o papel se pigmenta com a luz que incide nele, né? E aí esse é o famoso filme que a gente tinha nas máquinas analógicas antigas, hoje não tem mais, mas dá para ver que é bem análogo ao funcionamento do olho e foi inspirado nele, né? Aqui o último instrumento que eu quero passar é o telescópio, ou a luneta. Também existe uma lente, né, que a gente chama de objetiva, por onde entra os raios luminosos, eles são refratados, né? E aí eles caminham todo o percurso, todo o túnel, né, que é a câmera do telescópio, são projetados lá no fundo do telescópio, bem parecido com o olho, né? E lá no fundo do telescópio tem a lente ocular, para onde a gente olha e vê o objeto ampliado, né? O microscópio também funciona de forma bastante semelhante ao telescópio, tá? Boa noite, pessoal. Me chamo Vitor. Eu e a Beatriz, a gente vai falar um pouco sobre algumas condições visuais que afetam o ser humano. Trouxemos as mais comuns e estudadas. São elas a miopia, a hipermetropia, que são anomalias do globo ocular, o astigmatismo, que é uma irregularidade na córnea,
a presbiopia e a catarata, que são condições do cristalino, e as condições do incone são a acromapsia e o daltonismo. As duas primeiras mencionadas, a primeira delas é a miopia. O que acontece com a miopia? A imagem ela é focada à frente da retina, causando uma visão turva de objetos distantes. Um doente míope, ele pode ler facilmente a tabela de Jäger, que é a leitura de perto, mas ele tem muitas dificuldades para ler a tabela de Snellen, que é a leitura de longe. Alguns dados interessantes sobre a miopia em escala mundial. A miopia, em 2010, ela estava presente em 1,89 bilhões de pessoas. Esse ano, na verdade, no passado, o dado mais exato, ela atingiu 2,56, quase 2,6 bilhões de pessoas. E a projeção é que ela atinja 4,9 bilhões de pessoas em 2050. Então, assim, né, é um número bem baseado em algumas pesquisas, né? Eu tirei esses dados do World Health Organization. E as estimativas precisas, elas não podem ser calculadas nos dados atuais disponíveis. Isso porque as pesquisas de base populacional geralmente não relatam deficiência visual naqueles que usam óculos ou lente de contato. Então, essa estimativa ela é feita com base nesses estudos, né? A hipermetropia, ela é justamente o contrário da miopia. Ela ocorre quando a imagem é focada atrás da retina, causando uma visão turva de objetos perto do indivíduo, que é o meu caso. O astigmatismo, ele é caracterizado pela formação de imagens em eixos diferenciados. Ele causa uma certa distorção na imagem, porque a córnea nem sempre ela é redonda e lisa. Então, em algumas pessoas ela apresenta irregularidades e essas características fazem com que os raios luminosos mudem de direção, cheguem de uma forma distorcida na retina. A nossa visão, né, eu também tenho astigmatismo, a visão dos astigmatas fica embaçada devido à presença de raios alguns focalizados e outros não. A presbiopia, ela é uma doença também ocular que atinge 1,8 bilhões de pessoas. Ela também é chamada de vista cansada, né? Ela ocorre como se fosse um desgaste natural, né, do ser humano, e geralmente a partir dos 45 anos. Ela está muito associada ao envelhecimento. O olho ele apresenta uma capacidade diminuída para focar nos objetos próximos, também em alguns objetos distantes. Dentro do nosso olho, né, nós temos o cristalino, ele é considerado a lente dos nossos olhos, e nesse processo que ocorre a presbiopia, ocorre a perda de elasticidade do cristalino. Bom, então é isso, a Beatriz vai continuar apresentando sobre a catarata. Obrigado. Catarata. Segundo a Organização Mundial da Saúde, trata-se da principal causa de cegueira no mundo, mesmo tendo uma condição que pode ser corrigida por cirurgia. Consiste no cristalino opaco, assim a luz se torna difusa, causando uma visão turva. É uma doença multifatorial, ou seja, pode surgir por diferentes causas. A principal é o envelhecimento do cristalino. Na cirurgia para a correção, há a substituição da lente natural dos olhos por uma lente artificial e transparente. Daltonismo ou descromatopsia. Nesta condição, não há visualização de todas as cores. Pode ocorrer por diferentes doenças, como diabetes e esclerose múltipla, e também pode surgir após acidentes, não sendo somente possível por hereditariedade. Anatomicamente, o indivíduo não sintetiza algum pigmento. Pela teoria de Maxwell, temos uma variedade de 3 cores na retina. Eles identificam as cores vermelho, verde e azul. Os indivíduos que produzem esses pigmentos normalmente são os tricomatas normais. Caso visualizem determinada cor apenas se ela é muito intensa, são os tricomatas anormais, ou seja, têm a possibilidade de ver todas as cores, produzem os 3 pigmentos, mas com sensibilidade anormal.
Os protanômalos têm déficit de pigmento vermelho em seus cones. Os deuteranômalos de verde, já os tritanômalos para azul. Nos dicromatas não há um dos fotospigmentos. Sendo assim, para os casos abaixo, o primeiro não visualizam vermelho e cores que têm esse pigmento. No segundo caso, a mesma coisa em relação ao verde. E no terceiro, para o azul. As formas mais comuns de daltonismo são aquelas que não há visualização entre tons de verde. Já os casos mais raros são aqueles relacionados com a redução de visibilidade dos tons de azul. Para 30 tons de vermelho, verde e azul, poderíamos ver 27.000 cores diferentes, mas a sensibilidade para as cores varia. Nas bordas dos espectros, a sensibilidade é melhor do que para as cores do meio, ou seja, não enxergamos tão bem as diferenças entre os verdes. Aqui, a representação do sistema RGB normalizado entre 0 e 1, com pontos no espaço 3D, e uma tabela com as cores criadas com o vetor cromático RGB. Também existem os monocromatas, que eles não têm os fotopigmentos que detectam as cores. Dessa forma, enxergam em escala de cinza. Por outro lado, estudam casos de tetracromatismo, ou seja, algumas mulheres têm a possibilidade de ter um quarto receptor. Olá, meu nome é Vanessa e eu vou falar sobre alguns testes e avaliações que podem ser feitos relacionados à visão. Então, como dito anteriormente, né, há alguns tipos de discromatopsias que uma pessoa pode ter. E em 1917, o Dr. Shinobu Ishihara, professor da Universidade de Tóquio, ele criou um método para poder identificar o tipo de daltonismo que uma pessoa pode ter, né? Nesse teste, o indivíduo ele recebe cartões coloridos que possuem um círculo com cores ligeiramente diferentes e com alguns números no centro desses cartões, né? E aí, apenas algumas pessoas conseguem, que têm a visão considerada normal, conseguem identificar os números que estão escritos nesses cartões. Então, cada cartão, existem vários cartões e cada cartão é usado para identificar um tipo de deficiência, né? Então, para o mesmo cartão, uma pessoa pode chegar ao número X, uma outra pessoa que tem o daltonismo, algum tipo, ela identifica o número Y, e se uma pessoa ela possui daltonismo total, ela não consegue identificar nenhum número dentro desse círculo, né? Então é por isso que existem muitos tipos de cartões. Então, um outro teste bem comum aqui no Brasil é o de acuidade visual. Esse teste é realizado pela maioria dos oftalmologistas, né? E ele utiliza-se da tabela de Snellen. Então, tem a tabela, ela tem um tamanho padrão. A distância normalmente é de 6 metros. E aí cobre-se um olho, né? E faz-se a leitura de cima até onde a pessoa consegue ler. E aí, então, termina-se essa avaliação de um olho e vai para o outro. Então, nessa tabela, cada fileira ela é marcada por uma estimativa de acuidade visual. Então, por exemplo, uma pessoa de acuidade visual de 20 por 40 consegue ver a 20 pés, o que uma pessoa normal conseguiria ver a 40 pés. Então, as letras, se a pessoa consegue ler até a 8ª linha, a visão dela é considerada uma visão ótima. Um outro ponto importante quando falamos sobre imagens é a fidelidade do que se vê em tela para o que é real. Muitas vezes, consumidores compram um determinado produto que vem na internet com uma cor e quando o produto chega, eles acabam por se decepcionar pelo que chegou, não ser exatamente da cor que eles esperavam. Isso pode até mesmo acontecer com pessoas e lugares vistos apenas de forma digital. A fidelidade de entrega de cor e imagem é algo muito visado por meios de comunicação e comércio digital, e por isso existem métodos e equipamentos que realizam a calibração de cores de monitores, e também existem monitores de referência para trabalhos profissionais e de edição de vídeo e imagem. Como os tipos de daltonismo ou discromatopsia podem ser classificados, e explique como o exame de senso cromático identifica cada tipo. Aí vocês podem enviar a resposta para o e-mail da beatriz.bonafé,
aluno.ufbc.edu.br. E é isso. Se alguém tiver alguma pergunta que queira fazer. Muito bom, né? Muito bom. Então, perguntas, pessoal? Nenhuma? Eu gostei muito, pessoal, que vocês variaram, né? Entraram pelo lado mais bio aí. Gostei das anomalias, dos testes e tal. Muito bom, tá? Parabéns. Mas uma grande diferencial de pelo menos 4 colegas é que colocou a imagem, tá, pessoal? Se você não põe a imagem do apresentador, perde um pouco o link com as pessoas, tá? Então, colocar a imagem é muito importante no seminário, tá? Ou qualquer apresentação, na verdade, tá? Parabéns. Então, obrigado, tá? Boa noite, pessoal. Eu me chamo Samuel e junto com o meu grupo, o grupo 3, a gente vai estar trazendo para vocês hoje aí uma apresentação sobre o córtex visual humano. Inicialmente, a gente vai estar relembrando alguns conceitos iniciais, né, sobre o que é o córtex e o funcionamento dele. Em seguida, a gente vai mostrar as relações entre o sistema visual humano e o sistema artificial. E, por fim, a gente vai estar mostrando também uma simulação que a gente fez aí no Colab. Então, espero que vocês gostem. Eu vou iniciar explicando, né, o que é o córtex visual. Bom, primeiramente ele está localizado na região cortical do cérebro, né? A região que recebe, integra e processa as informações visuais que são retransmitidas pela retina. E o córtex ele também ele se divide em 5 áreas diferentes, né? Do V1 ao V5, cada uma com a sua estrutura e função. Essas informações visuais, né, das retinas, elas passam pela primeira vez através do tálamo e é no núcleo chamado geniculado lateral que ocorrem as sinapses. Em seguida, essa informação ela deixa o lateral geniculado aqui e ela passa pro V1, né, que seria a primeira área do córtex visual, né, o córtex visual primário que a gente chama. É importante também relembrar que cada hemisfério tem o seu próprio córtex visual, que recebe as informações do olho contralateral, e é isso que acaba possibilitando a nossa chamada visão estéreo, né, que seria meio que a visão 3D. Nesse caso, o principal objetivo do córtex é receber e processar essas informações visuais, que posteriormente vão ser analisadas e enviadas para outras regiões do cérebro. Olá, eu sou o Matheus e vou dar sequência aqui à nossa apresentação. Eu vou falar um pouco sobre o funcionamento do córtex. Como que funciona a criação da imagem no córtex, né? O olho, ele capta a imagem, mas ele realmente não vê nada, porque toda a luz ela é projetada na retina e é decomposta e transformada em sinais elétricos. Dali a luz segue, então, pelo nervo óptico, e daí são decodificados no córtex visual. É o córtex que reconhece as cores, as formas, e ele também sobrepõe as imagens dos 2 olhos e percebe os movimentos. Além disso, o córtex visual também funciona como um arquivo, salvando as imagens na memória e sempre combinando-os quando necessário. Já no córtex, as imagens são quebradas e cada área analisa um pedaço separadamente. Esse processo começa na própria retina. Uma camada de células nervosas capta os impulsos gerados nos cones e bastonetes e os despacha para o tálamo, no meio do cérebro, pelo nervo óptico. De lá, os impulsos são transferidos para o córtex visual primário, que também é chamado de V1. Essa área tem células especializadas do reconhecimento de linhas. Para essas células não interessa o recheio da imagem, sim os contornos. As imagens são tridimensionais, são decompostas em bordas, interpretadas e a partir da relação entre claro e escuro. É por isso que você reconhece uma pintura como uma imagem em 3 dimensões, apesar de ela só ter largura e altura, né? Na área V1, no córtex visual primário, ainda estão as portas, por onde os impulsos nervosos viajam para outras áreas do córtex. Um exemplo seria de uma maçã caindo.
Quando você vê uma maçã caindo de uma árvore, você está vendo mais do que só uma maçã caindo, né? Porque o olho capta a imagem que chega invertida ao centro visual da retina. Para chegar ao cérebro, ela será convertida em impulso elétrico pelos cones e bastonetes, que são ligados às células nervosas. O impulso, então, é transformado em eletricidade e viaja pelo nervo óptico, formado pelo prolongamento das células da retina, os axônios. No tálamo, esses axônios são agrupados em camadas. Parte deles vai para o colículo superior, uma área do cérebro relacionada com os reflexos da pupila. Outra parte vai para o córtex visual. O momento da fruta caindo estimula a área do córtex chamada V5. Ela não se relaciona com o que é visto, e sim com a posição da imagem. A cor da maçã estimula a área do córtex chamada V4, capaz de reconhecer várias tonalidades. As bordas da imagem são processadas no próprio córtex visual primário, na V1. O que se vê são os contornos da maçã. A área V1 é onde a informação visual começa a ser revelada. Essa camada de apenas 2 milímetros de espessura possui 3 tipos de células nervosas, cada um deles relacionados com uma função. De lá, os impulsos seguem para áreas mais especializadas do córtex. Olá, eu sou o Gustavo e eu vou dar continuidade à apresentação do grupo sobre o Códex Visual Humano. Eu vou fazer uma pequena relação entre o sistema visual humano e o sistema visual artificial. Aqui é apresentada uma tabela que tem algumas características e eu vou citar apenas algumas características interessantes de serem faladas. Quanto ao espectro, o sistema visual humano ele é limitado à faixa de 300 nanômetros a 700 nanômetros do espectro de ondas eletromagnéticas. Já um sistema de visão artificial, ele pode operar em praticamente todo o espectro de radiação. Outra característica interessante é a flexibilidade. O sistema visual humano ele é extremamente flexível. Ele é capaz de se adaptar a diversas tarefas e diversas condições de trabalho. E um sistema de visão artificial, ele normalmente é inflexível. E ele apresenta uma boa eficácia somente para aquilo que ele foi projetado. Existem outras características interessantes que podem ser vistas nos slides. Essa imagem ela é um esquema padrão de um sistema de visão artificial. A primeira etapa é escolher o problema, aquilo que você vai querer que esse sistema reconheça. Um exemplo básico seria o reconhecimento óptico de caracteres. Então, o problema está definido. A partir disso, precisamos realizar a aquisição. Precisamos adquirir as imagens que serão testadas e treinadas e utilizadas nesse programa. A aquisição de imagens pode ser feita por meio de fotos, imagens de câmera de segurança, e é importante falar que essas imagens vão ter muitos elementos que não serão utilizados. Por exemplo, o fundo da imagem, e outras coisas. Nós queremos, por exemplo, utilizar apenas uma placa de sinalização. Então, é importante utilizar algum algoritmo, algum programa que faça esse recorte apenas daquilo que queremos usar. Redes convolucionais, atualmente, conseguem fazer isso. Um exemplo é a rede Textbox++, que ela faz o recorte apenas de caixas, né, que seriam quadros, e a gente pode treinar essa rede para que essas caixas sejam apenas as placas de sinalização. A etapa seguinte é o pré-processamento. As imagens geralmente vêm com um brilho, contraste inadequado e com muito ruído. Então é importante utilizar algum filtro para que possa ser realizado esse pré-processamento. A próxima etapa é a segmentação. Geralmente, esse OCR, que seria o reconhecimento óptico de caracteres, ele é feito de letra por letra, para facilitar. Então, nós precisamos segmentar as palavras, dividir as palavras em letras. Essa etapa é muito importante e ela pode ser feita também com diversos algoritmos. Um exemplo seria o reconhecimento de bordas, ou pode ser feito por meio dos valores dos pixels das imagens, com algum algoritmo mais simples. A seguinte etapa é a extração de características. Também são chamadas de features. Essas características elas vão dizer o que é a imagem por meio dos seus valores, assim, por exemplo. Uma feature bem simples de ser entendida seria, por exemplo, a razão
entre a altura e a largura de uma letra, que essa pode ser uma feature utilizada e podem ser utilizadas várias features nesse mesmo processo. E, por fim, nós temos a etapa de reconhecimento. Essa etapa seria a etapa final, né, em que é usado um classificador, por exemplo. Em geral, são muito utilizadas redes neurais artificiais, com que elas vão ser treinadas com várias imagens e elas vão, posteriormente, realizar a classificação, que irá dizer qual é aquela letra e qual é aquela palavra que o computador está lendo. E, por fim, temos o resultado. Olá, tudo bem? Meu nome é Nicolas e eu vou continuar aqui a apresentação do nosso grupo sobre córtex visual, mas agora indo para a parte prática. Nós decidimos realizar basicamente um passo a passo de como a imagem que vemos é tanto recebida pela nossa retina e processada pelo córtex visual, ok? Para isso, vamos usar as bibliotecas NumPy, que é uma biblioteca mais focada para números, né? Manipulação de números. A CV2, que é a biblioteca mais focada para manipulação de imagens, que usamos bastante nas nossas aulas práticas. Juntamente com a Immutius, que ela faz uma boa conexão com a CV2 para essa manipulação das imagens. Matplot, lib, para fazer a plotagem das imagens que estamos manipulando. E a biblioteca Sys, que é mais uma de gerenciamento de sistema, ok? Bom, primeiramente, nós focamos na imagem que nós recebemos nos nossos olhos, certo? O cristalino, que é uma lente biconvexa, ela recebe a imagem que está à nossa frente através das luzes, e só que ao passar por ele, como é uma lente biconvexa, a imagem é invertida quando chega na nossa retina. Na nossa retina, os cones e bastonetes pegam as cores e passam para o nervo óptico, que depois irá para o córtex visual. Porém, então, a imagem ainda está invertida. Para representar este processo, né, nós aqui pegamos a imagem aqui do Sr. Batata, de cabeça de batata, e invertemos a imagem e retiramos as cores, né? E agora nós pegamos a imagem, recebemos as cores e transformamos ela na original RGB, ok? Que é esta imagem aqui. Quando chega no córtex visual, então, a imagem precisa ser invertida, mas não somente uma rotação simples de 180 graus, mas também uma translação, porque senão a imagem ficaria virtual, certo? Então, primeiramente aqui, pegamos a imagem e invertemos ela 180 graus. Então, a imagem fica assim. Porém, como ainda falta um passo, precisamos também translatá-la, ok? E por isso, assim, nós fazemos com a função flip a inversão da imagem. E pronto. Agora temos a imagem real do que é recebido na nossa retina. Bom, pessoal, me chamo Gabriel, eu vou dar continuidade aqui à apresentação do grupo. Eu estou aqui no Colab, tá, que a gente disponibilizou ali na apresentação. E eu vou dar um exemplo aqui que o grupo trabalhou em cima, que ele se baseia um pouco no conceito do córtex visual humano, né? Como a gente tem um par de olhos, o olho esquerdo gerar uma imagem, o olho direito gerar outra imagem, e a gente meio que sobrepor elas para gerar, né, aquela questão da imagem 3D. Então, esse foi um exemplo prático que o grupo escolheu para demonstrar um pouco sobre o processamento de vídeo e imagem. Nesse caso aqui é só de imagem, tá? Mas
como que funciona, né, aquela questão do 3D, dos filmes 3D que eram bem populares, hoje em dia estão um pouco mais fracos, mas a gente vai passar aqui um pouco sobre o conceito de como que é feita aquela imagem, que perceptivelmente, sem o óculos, a gente consegue perceber que ela tem um deslocamento ali, né, e o que é esse deslocamento e como funciona esse deslocamento. Bom, a gente tem aqui, né, essa imagem do Toy Story, aquele filme da Pixar. Então, a primeira coisa que a gente faz aqui, é só para explicar o conceito, a gente quebrou aqui nas camadas RGB, né? E o que o 3D vai fazer? Ele vai misturar essas camadas de duas fotos, né? Então, como se a gente tivesse o olho esquerdo uma visão, o olho direito uma outra visão, né? Nesse caso, assim, não é o nosso olho que está percebendo isso, né? Seria assim essa câmera, ó. Por isso que a câmera tem duas lentes, né? Uma ia captar uma imagem da direita e uma outra ia captar uma imagem da esquerda. Então, o que o pessoal faz, né, para dar esse efeito de 3D? Eles, né, separam ali os canais, então em RGB, das duas imagens. Por exemplo, da imagem esquerda, o RGB da esquerda, né, e o RGB da direita. E o que o pessoal faz, eles fazem ali um swap entre o RGB de uma imagem e outra. Por exemplo, eles mantêm o R e o G de uma imagem e coloca ali o B de outra imagem, né? Da imagem da direita ou da esquerda. Então eles fazem essa mistura. Então aqui, né, a gente só deixou um exemplo aqui para mostrar para vocês como é uma câmera que faz a filmagem em 3D, né? Então ela tem duas lentes para fazer essa aquisição de imagem de duas imagens, né, sobre o mesmo objeto. E a gente fez aqui uma função, né, que vai tentar gerar uma imagem 3D. A gente não tem, né, como obter duas imagens assim, com uma câmera profissional dessa, duas imagens certinhas para que a gente consiga fazer a sobreposição certinha. Então o que o grupo fez aqui foi um processamento similar, tá? Mas que a gente também não tem um óculos ali para testar, tá? Não vai saber se chega ao nível dessa câmera. Então basicamente a gente selecionou essa imagem aqui, né, ó, que a gente, no momento, é uma só, então a gente não tem essas duas imagens para fazer a sobreposição. E a gente criou essa função aqui para gerar essa imagem 3D, né? Então, só para explicar aqui o que está sendo feito, né? A gente vai ler uma imagem, que nesse caso é essa daqui que a gente vai estar passando. A gente vai pegar ali, né, as informações de largura e altura e N channels ali, que vai ser os três canais, né, o RG e o B. E o que a gente vai criar? A gente vai criar uma imagem em branco para a esquerda e uma para a direita. A gente não preencheu ainda, ela está totalmente em branco. E uma imagem que vai ser a nova imagem, que vai ser a nossa imagem 3D, também em branco, tá? Então a gente pega aquela imagem, né, que é essa daqui, que a gente nesse caso, e vamos dar um split nela que vai pegar todas as componentes, R, G e B pra gente. Essa biblioteca, né, ela faz essa conversão, ela não segue o RGB, então ela, na verdade ela pega o BGR, né, então por causa disso que teve aqui essa alteração. E esse método do split, né, na verdade. E aí aqui a gente cria uma camada zerada, porque a gente tem uma camada blue, uma camada green, uma camada red, só que a gente quer, né, fazer uma mistura entre elas. Então a gente cria uma camada zerada e aí daqui a pouco a gente vai já ver qual é o motivo dessa camada que não tem nada, né? Uma camada em branco. E, bom, o que a gente faz aqui, ó? Por exemplo, a imagem da esquerda, o que a gente vai fazer? A gente vai deixar, ó, a componente B dela só a camada em branco, então não vai ter nada da componente B, né? A componente, né, G também vai estar em branco, e a componente red, a gente mantém a componente red da imagem, tá? E aí a gente faz a mesma coisa com a imagem da direita. Só que agora, ó, como a gente já deixou o R aqui, é aquela questão de fazer o swap entre as duas, né? Entre as duas imagens. Então a gente não coloca o R aqui e seleciona o B e o G da outra foto, né? Que vai ser aqui a foto da direita. Então a gente está criando uma imagem na direita que tem duas componentes, uma imagem da esquerda que tem uma componente, né? Se a gente, né, pegar as duas, vai gerar a imagem original. Se não tivesse, né, esse shift aqui, né, pessoal? O que é esse shift? Esse shift é um deslocamento que a gente vai fazer na imagem. Então, porque como a gente não tem duas imagens, uma da esquerda e uma da direita, a gente usou esse método aqui de dar um deslocamento, tá? E esse deslocamento vai ser responsável por realmente, né, deslocar os pixels para a esquerda ou para a direita. Para que a gente tenha duas imagens, porque senão a left e a right, se a gente fosse, né, simplesmente somá-las, né, colocar elas junto, né, sobrepostas, ia dar a imagem original, porque elas não teriam nenhuma diferença entre si. Então, né, a gente ia colocar a componente B, G e R de duas imagens iguais, né, então, tipo, são a mesma imagem, então a gente teria a imagem original. Depois a gente até pode validar isso daqui ali embaixo. Mas, bom, beleza. A gente, quando cria essa imagem, né, ó, que a gente está fazendo deslocamento para que simular, né, que a gente está tendo uma imagem no olho direito e uma imagem no olho esquerdo. E aqui depois a gente vem nessa nova imagem e meio que forma dessas duas imagens da esquerda e da direita, a gente forma uma única imagem.
tá? Sobrepondo assim, né, os canais ali. Então a gente salva aqui a imagem, tá? E aqui a gente tem o resultado, tá? Ó. Então, ó, na imagem da esquerda a gente deixou apenas a componente em R aqui, que na verdade eu acho que eu troquei a letra, tá? Deve ser o B, na verdade. E a gente deixou aqui a imagem da esquerda e a imagem da direita. Então a gente pode ver, né, que temos duas imagens aqui com componentes diferentes e elas ainda não estão deslocadas, tá? A gente vai deslocar elas depois. E o que acontece quando a gente, né, faz esse deslocamento e junta, a gente tem essa imagem em 3D aqui, que tem aquele efeito meio estereoscópio, assim, né, meio esquisito. E aí vem aquela questão do shift, tá? Aqui a gente usou um shift de 8. E, por exemplo, se eu colocasse um shift de 0 e tentasse gerar isso daqui, a gente vai cair naquela questão de que eu estou pegando a mesma componente, a mesma imagem, sabe? Eu não tenho nenhum deslocamento da imagem da direita e da esquerda. Então, quando eu remonto, né, a imagem está igual à original. E é por isso que a gente tem que fazer aquele shift, né? Senão não daria certo. E quanto maior esse shift, por exemplo, 25, a imagem vai ficar muito mais deslocada, né? Então, a sobreposição ali das camadas, ó, fica bem mais evidente, assim. Então, a gente deixou esse 8 aqui, que é um número, assim, mais ameno, né? E gerou o efeito ali que a gente desejaria. Não tem como a gente fazer o teste prático para ter certeza que essa imagem, né, com um óculos, como a gente não tem um óculos, a gente não consegue validar se essa imagem tá com os parâmetros corretos aqui de shift para que seja gerada, se a gente conseguiu de fato gerar uma imagem 3D, mas aqui foi, não é mais uma simulação para a gente conseguir alcançar ali o que se esperaria ali da teoria, tá? E bom, pessoal, é isso aqui. A gente está disponibilizando esse notebook. Se vocês quiserem dar uma olhada, né, inverter aqui, trocar as camadas, né, sei lá, misturar um pouco para ver o que acontece, tá ali disponibilizada, tá? Agradeço aí, valeu. Olá, meu nome é Rodrigo. Eu vou dar continuidade na apresentação falando um pouquinho sobre percepção de movimento. Basicamente são duas as formas, né, que o córtex visual consegue identificar um objeto em movimento, o chamado imagem retina e o chamado olhos-cabeça. Aqui temos uma imagem que representa esses dois sistemas. No sistema A é o olho retina e no sistema B é o olho cabeça. Basicamente, né, o que diferencia um do outro é que no sistema A a gente tem o olho parado, sem nenhum estímulo enviado pelo cérebro, né, para que ele se movimente, e temos um objeto se movimentando. O efeito disso é uma marcação, um estímulo, né, visual aqui na retina do objeto em movimento. No sistema B, que é o olho-cabeça, a gente tem o objeto em movimento, só que o olho está acompanhando, né, esse objeto. O resultado disso é que na retina a gente tem como se a imagem estivesse estática, mas em ambos os casos é possível o cérebro identificar que o objeto está em movimento. Aqui a gente tem uma representação que basicamente trata da teoria colorária de descarga, né, que está associada a essa forma como o cérebro faz para identificar se um objeto está em movimento ou parado. No primeiro caso, temos um objeto parado e o olho está se movimentando. Então tem um estímulo visual na retina que seria equivalente ao movimento. Porém, como o cérebro enviou um comando para o olho se movimentar, ele manda esse mesmo estímulo para uma espécie de comparador. Comparando os dois sinais, eles são anulados. Esse sinal que vai ao córtex visual indica que o objeto está parado. No caso seguinte, temos um objeto em movimento. Um olho parado, temos o estímulo de movimento aqui na retina, essa informação entra num comparador. Como o cérebro não comandou o olho, não tem um sinal para anular esse sinal enviado pelo olho aqui. Então isso indica ao córtex visual que o objeto está em movimento. Bom, basicamente a gente tem uma tabelinha aqui que faz essa comparação, né? O sistema em movimento, a atividade típica, a atividade do objeto, a imagem retiniana e os movimentos oculares voluntários e descarga colorária. E aí a gente tem o resultado aqui, que é a percepção se tem ou não movimento no objeto. Basicamente é isso, né, a parte de movimento. A gente fez um exemplinho aqui bem simples, né, que a gente tem o olho parado e a gente tem um objeto se movimentando, né. Vou rodar aqui. E a gente consegue perceber o movimento através de fixação, né? A gente está olhando para a tela e temos um objeto se movimentando. E isso causa esse estímulo na nossa retina. Como o nosso olho está parado, né? Então o cérebro será informado que de fato tem um movimento do objeto. Basicamente é isso, né? A percepção de movimento que eu queria deixar aqui para
para vocês. Obrigado. E a questão de vocês, pessoal? A questão ficou no slide, eu vou mostrar aqui. A questão é: julgue a seguinte frase com verdadeiro ou falso em relação ao sistema visual humano e sistema visual em um sistema visual artificial. Que essa questão é simplesmente para colocar verdadeiro ou falso nessas 4 afirmações. O sistema visual humano tem um tempo de resposta maior que qualquer sistema artificial. O sistema visual humano é limitado à faixa de luz de 300 nanômetros a 700 nanômetros. O sistema de visão artificial possui uma maior flexibilidade em relação às condições de trabalho, e o sistema humano mede objetivamente as componentes R, G e B para determinar as cores e enviar as respostas para esse e-mail. gusilva@hotmail.com. Perfeito. Muito bem, pessoal. Então, muito bom também. Tem diferencial aí do Colab, aí uma demo aí, né? Muito bom, tá? Foi muito elucidativo. Pergunto, dúvidas, pessoal? Alguém tem alguma perguntas? Tá bom. Muito obrigado, hein? Parabéns, pessoal. Muito ótimo seminário, hein? Por fim, aqui, eu tenho o grupo do JPEG, é isso? Quem é o Alex, Jaqueline, Cauã, Matheus, Leonardo, Luiz. Quem que vai apresentar, pessoal? Olá, sejam bem-vindos ao seminário sobre padrão JPEG para imagens. Nós somos o grupo 5 da disciplina de codificação de sinais multimídia, com o professor Minami. Somos alunos da Universidade Federal do ABC, UFABC. Estamos no 3º quadrimestre de 2021. Os integrantes do grupo são Alex Zanerato Cavalcante, Jaqueline Rando Ribeiro de Almeida, Cauã Carvalho Calassans, Matheus dos Santos Moura, Leonardo de Souza Oliveira, Luiz Henrique Speck Reis de Oliveira. É muito comum a associação do JPEG como formato de imagem, mas na verdade JPEG é um método de compressão com perdas. Isso significa que cada vez que uma imagem é exportada, há perda de informação e de qualidade. Com esse método, arquivos pesados, grandes, reduzem muito o armazenamento. O que tornou o JPEG um padrão internacional está na sua eficiente redução do armazenamento, com uma ótima qualidade final, e também a possibilidade de escolha, a flexibilidade de escolher o equilíbrio entre tamanho do arquivo versus qualidade. Vamos entender melhor na prática, no Photoshop. Eu vou mostrar aqui na prática um processo de compressão do JPEG com a mesma imagem. Aqui nós temos a imagem no formato RAW, foi tirado direto da câmera de uma Canon T3i, foi tirado com uma lente de 50 mm. E aqui podemos ver que o tamanho dela é de 20.8 MB. Quase 21, vai. A dimensão dela é grande, 5.184 por 3.456. Ela é grande tanto na altura quanto na largura. E aqui eu tenho as imagens com os fatores de compressão. Aqui o fator compressão 12 é o que traz melhor qualidade de imagem. Aqui o fator 1 é o que traz o menor fator de qualidade. Vamos ver aqui o tamanho desse arquivo. Quase 9, quase 9 megabytes. E com compressão 1, eu tenho 262 kilobytes. Essa imagem aqui é quase 34 vezes mais pesada do que essa, com fator de compressão aqui de 12, esse 12 e esse 1. E se olharmos de longe, não tem muita diferença assim na imagem. Aqui tem um gato, aqui tem um gato. As mesmas cores de fundo,
O gato tem bigode, tem narizinho, olhinho, não tem muita diferença. Mas no tamanho é absurda a diferença, olha aqui. Absurda. Agora, se olharmos mais no detalhe, se vocês olharem aqui, ó, principalmente no fundo, onde temos mais aberração cromática, é normal isso. Ó, eu me aproximei o máximo possível, tá no máximo aqui, e temos vários pontinhos, ó. Então, assim, a transição de cores aqui é suave, ó. Eu não tenho nada quadradinho, nada pixelizado. Quando eu mostrar a outra, vai ficar mais fácil entender. Mas vamos colocar assim, ó. A pontinha da orelha dele tá aqui. E aqui, ó, muitos disso aqui é ruído, que pode tirar na edição depois. Agora, vou passando aqui para a direita. Então, esse é o 12, esse é o 11, 10, 9, 8. Esse aqui é o 1. Conseguiram ver? Foi bem sutil assim essa diferença aqui. Pelo menos de longe. Ainda o gato tem orelhinhas, tem o bigodinho, olhinho, narizinho. Mas se formos olhar em detalhe, olha aqui. As diferenças aqui, as passagens entre os subtons aqui, entre os tons, não é mais sutil assim, é bem mais carregado, olha só. Bem, dá pra ver o quadradinho certinho aqui, tá vendo? Mas isso é a nível de muito detalhe. Para uma imagem que ficou 34 vezes menor que a outra, muita da informação ficou aqui mantida. E também é algo que poderia ser tirado em posterior de edição. Eu vou abrir aqui o Photoshop para mostrar como é feito esse fator de compressão. Como que ele mostra no software. Beleza? Essa imagem aqui é a mesma imagem, CR2 é o formato RAW. Eu vou abrir ela aqui. Como é em formato RAW, o Photoshop o câmera RAW aqui. Antes de ir para a edição de fato. Eu não mexi nada na imagem. Eu vou colocar Save Image. Aqui. Aqui é o formato de exportar. Como que você quer exportar? Em JPEG. E aqui, ó, a qualidade. Aqui ele fala, ó, de 1 a 4 baixa, de 5 a 7 média, de 8 a 9 alta, de 10 a 12 máxima. É aqui que você define, por exemplo, 11. Ou então 10. Enfim. Ou tiramos aqui e você limita o tamanho. Deixa eu ver. Eu quero 500k. Aí ele vai selecionar sozinho aqui. Ele vai escolher o que melhor fica a qualidade. Provavelmente vai ser 1 ou no máximo 2. Então você limita aqui o tamanho. Coloca o espaço de cor. Tem vários espaços de cor, mas esse aqui é o mais comum de colocar. Tem vários, ó. Vários. Adobe RGB também é bem conhecida. Enfim, é assim. Aqui, na prática, digamos assim, que esse quality aqui é de fato o fator de compressão, certo? Vou fazer de novo aqui. Esse aqui é o RAW, ele fica a imagem mais claro. Esse aqui é o JPEG em qualidade 12, fator de compressão 12. Ficou bem mais escuro, né? Interessante. E eu vou passar
até 1, aí de volta. Aqui e de novo até 1. Beleza? Espero aí que tenha contribuído. Aqui. Dá pra ver direitinho o pixel no 1, né? Mas a imagem, no geral, foi preservada, né? O motivo aqui, as cores, principalmente as cores do motivo principal, elas se mantiveram aqui fiéis. Agora essas do fundo aqui já deu para perceber a diferença aqui. É isso. Olá, meu nome é Luiz Henrique e eu vou falar um pouco sobre métodos de compressão de imagens, processo JPEG. JPEG é um acrônimo de Joint Photographic Experts Group, que é o nome original do comitê que escreveu o padrão entre 1985 e 1990. Este padrão foi desenvolvido visando a compressão de imagens estáticas, sejam elas em tons contínuos de cinza ou coloridas. Os métodos de compressão podem ser sem perdas e com perdas. De forma simples, os métodos de compressão sem perdas eliminam somente informações redundantes, o que possibilita a recuperação da imagem idêntica à original. Contudo, esse método apresenta baixa taxa de compressão se comparado aos métodos com perdas. Um exemplo onde é necessário utilizar um método sem perdas é em imagens médicas, pois se algumas informações são perdidas, a precisão do diagnóstico pode ser comprometida. O método de compressão JPEG sem perdas é o JPEG DPCM. Esse método utiliza a codificação preditiva para eliminar a redundância interpixels da imagem original. O que é codificado não é o valor do pixel original, mas a diferença entre o valor do pixel original e o valor predito para este pixel. Quando o valor predito é bem próximo do original, a diferença é um valor pequeno, que pode ser codificado com menos bits do que seriam utilizados para codificar o valor do pixel original, o que possibilita a compressão. Com relação aos métodos de compressão com perdas, além de informações redundantes, informações irrelevantes também são eliminadas. Dessa forma, a imagem recuperada é uma aproximação da imagem original, mas muitas das vezes a diferença é quase imperceptível. O método de compressão JPEG com perdas é o mais utilizado e ele está baseado na transformada discreta de cossenos, DCT, que será abordada por outro integrante do grupo. Oi, meu nome é Leonardo e eu só queria apresentar rapidamente para vocês como seria um arquivo gerado pelo algoritmo do JPG, né? Como vocês podem observar, existem alguns trechos, né, algumas seções que também são chamadas de segmentos, e cada uma delas tem que ser bem definida e vai ser fundamental na hora de decodificar e obter a imagem final, né? Mas primeiramente a gente vai falar sobre alguns conceitos importantes para poder voltar novamente nessa imagem para entender um pouquinho melhor dela. Olá pessoal, aqui é o integrante Cauã Carvalho e eu vou na sequência na apresentação. Pois bem, aqui temos um diagrama de blocos que tem o intuito principal de representar as etapas do processo que uma imagem passa dentro de um codificador JPEG. A ideia por enquanto é só dar apenas um overview, uma introduzida sobre cada etapa, na qual será melhor detalhada pelos integrantes do grupo a seguir. Bom, a etapa inicial, blocos 8 por 8 pixels, tem a finalidade principal em dividir a imagem que possui um tamanho L por L pixels em uma série de blocos N por N, neste caso 8 por 8 pixels. Seguindo, temos uma nova etapa, que trata-se da aplicação da transformada DCT, a transformada discreta de cosseno, cujo objetivo principal é transformar as amostras para o domínio da frequência, e tem como característica a concentração da grande parte da energia do sinal nas componentes de baixa frequência. Um ponto importante de adiantar por aqui
é que a transformada DCT não introduz perdas nas amostras da imagem, dado que é uma transformação reversível, ou seja, ela apenas transforma tais amostras para o domínio da frequência, onde elas podem ser mais eficientemente codificadas. Seguindo, temos a parte que passa pelo quantizador, ou seja, o produto da transformada DCT, que são os coeficientes, onde são quantificados uniformemente usando uma tabela pré-definida de quantização, que essa tabela é conhecida como matriz de normalização. E por fim, os coeficientes são ordenados numa sequência em zigue-zague para facilitar a codificação por entropia. E como muitas das componentes AC são zero, podemos utilizar o esquema de codificação RLC. Falando especificamente da etapa de blocos 8x8, se a imagem for colorida, descritas por componentes R, G e B, com correção gama, a etapa inicial consiste em um mapeamento para a representação em componentes Y, U e V, através das seguintes expressões que estão mostradas no slide. As componentes U e V, elas podem ser subamostradas de um modo a reduzir a resolução espacial pela metade, nos sentidos vertical e horizontal. A imagem é a seguir decomposta em blocos de 8x8 pixels, que seja no plano da luminância como da crominância, e estes blocos são processados independentemente uns dos outros. Uma curiosidade é que o dimensionamento dos blocos 8x8 leva em conta a resposta em frequência espacial da visão humana, supondo que a taxa de amostragem espacial foi adequadamente escolhida e a distância entre 2 pixels deve estar perto do limite da resolução visual, 1 a 2 minutos de grau. Olá pessoal, muito prazer, meu nome é Matheus Moura, sou aluno da Engenharia de Informação e estou cursando a disciplina de Codificação de Sinais Multimídia. Bom pessoal, então o que nós fazemos, né, a gente divide a imagem em vários bloquinhos 8x8, 8 pixels por 8 pixels, né, e para cada bloquinho dessa imagem 8x8 nós vamos aplicar a transformada discreta de cosseno, tá? Portanto, a compressão JPEG ela é do tipo com perdas e se baseia na transformada discreta do cosseno. E a ideia é criar uma representação no domínio tempo-frequência, assim como ocorre com a transformada discreta de Fourier. A diferença é que na transformada discreta de Fourier, quando nós aplicamos essa transformada em um sinal, o resultado vai ser uma matriz de valores complexos, ou seja, os coeficientes gerados pela transformada discreta de Fourier são coeficientes complexos que possuem uma parte imaginária e uma parte real, sendo esses coeficientes muito mais caros de serem armazenados, se comparado à transformada discreta de cosseno, pois a transformada discreta do cosseno ela produz valores reais, sendo muito mais barato de se armazenar computacionalmente falando. Portanto, a gente utiliza essa transformada do cosseno para armazenar os dados da imagem, e ela é definida por essa fórmula aqui, e perceba que ela é definida tanto para o eixo X quanto para o eixo Y, porque a imagem ela é do tipo bidimensional. Quando a gente aplica essa matriz de coeficientes, né, a gente pode dividir ainda mais os valores obtidos pela matriz de quantização, tá? Então, a matriz de quantização ela serve justamente para a gente conseguir diminuir a compressão, aumentar o nível de compressão, né? Só que essa matriz ela é definida previamente por vários softwares, então aqui a gente analisa que essas duas matrizes que está sendo representadas nessas figuras são as matrizes de qualidades ou a matriz de quantização utilizado pelo software Photoshop. Então, no Photoshop, a gente define qual que é a qualidade da nossa imagem, de 1 a 12, e quanto mais próximo de 12 for esse valor, menor serão os termos da matriz de quantização. Portanto, a imagem ela vai estar muito mais nítida, né, com uma resolução melhor do que se comparado com uma qualidade 1. Porém, o tamanho é maior. O tamanho também acaba sendo maior de armazenamento. Bom, e uma vez aplicada essa matriz de quantização nos coeficientes da transformada discreta de cosseno, o que nós vamos fazer é aproximar os valores dessa matriz resultante por valores pelo inteiro mais próximo. Dessa forma, a gente consegue atingir a matriz quantizada, tá? E essa matriz quantizada ela vai possuir vários valores nulos. E essa é a grande vantagem de se utilizar o algoritmo de JPEG, pois para armazenar elementos nulos ocupa uma memória muito menor, um espaço, né, muito menor, espaço de armazenamento menor, do que se comparado com os valores reais. Portanto, o único trabalho que a gente teria que fazer é realizar o processo inverso agora, de todo esse processo, e aí sim reconstruir a imagem
reconstruir a imagem. E o que determina se a resolução da imagem ou a qualidade da imagem vai ser justamente a matriz de quantização que nós utilizamos. Então, quanto maior forem os valores da matriz de quantização, pior vai ficar a resolução da nossa imagem. Porém, com menor tamanho, ela também vai ficar. Então, tem esse trade-off que a gente precisa decidir. Bom, mas essa é a parte da transformada discreta do cosseno e da quantização. Boa noite, pessoal. Aqui é o Alex. E dando sequência na apresentação, então, após a definição da tabela de quantização, a gente primeiro codifica o critério DC. Então, o critério DC ele é codificado através de técnica preditiva. E a técnica utilizada é a DPCM, que é uma codificação que basicamente realiza a diferença entre o coeficiente atual e o coeficiente DC do bloco de imagem imediatamente anterior. Esse coeficiente deve ser transmitido com a melhor precisão possível. Os outros 63 coeficientes AC são reordenados em uma sequência chamada zigue-zague. O zigue-zague é uma ordenação, então ele percorre toda a matriz 8x8 criando um vetor. Esse vetor é criado agrupando os coeficientes de baixa frequência antes dos coeficientes de alta frequência. Isso devido que a probabilidade dos coeficientes de baixa frequência apresentarem valores nulos é maior do que os de alta frequência. Então, essa ordenação ela é realizada para facilitar a próxima etapa, que a próxima etapa é a codificação entrópica. Então, no final dessa etapa, no final da sequência, é criado um vetor de 1/64 e, após reordenada todos os coeficientes, no final do vetor é apresentado um símbolo especial, que é o EOB, que significa End of Block, que é o final do bloco. Então, após a reordenação utilizando a sequência zigue-zague, a gente utiliza uma codificação chamada RLE, no qual são criados símbolos consistindo de pares ordenados. Então, por exemplo, se a gente tem uma sequência de coeficientes que são 6 zeros consecutivos, aí o valor de 476. Isso será codificado como? Entre parênteses 6. O 6 é a quantidade de zeros consecutivos. 9. 9 é o número de bits necessários para codificar o valor. E qual é o valor? O valor é 476. Então, quando toda a sequência do bloco é reordenada e recodificada, quando não há mais coeficientes não nulos dentro do bloco, a sequência é terminada por um símbolo especial, chamado EOB, que significa o fim do bloco. Por fim, a gente chega à codificação de Huffman, que de modo geral ele traduz toda essa simbologia que foi gerada pela codificação RLE e transforma em padrões de binários de comprimento variável. Desse modo, os valores são representados conforme a gente pode ver no slide. Primeiro, ele interpreta essa codificação RLE e transforma em quantidade de zeros, categoria e mantissa. A categoria ela especifica a ordem de grandeza do coeficiente e também define a quantidade de bits necessária para representar essa mantissa. A mantissa fornece o valor do coeficiente dentro da faixa que corresponde àquela categoria. Então, no fim, o código de Huffman utiliza uma tabela para codificar esse par ordenado, que é a quantidade de zeros mais a categoria. E após utilizar a tabela, a gente converte em um binário. Esse binário que será utilizado para, enfim, criar o arquivo JPEG. Bom, voltando agora àquele exemplo de um arquivo gerado pelo algoritmo JPG que a gente mencionou anteriormente, a gente consegue entender um pouquinho melhor o que são aqueles segmentos que fazem parte de um arquivo desse tipo, né? Cada seção, cada segmento é obrigatoriamente composto por um marcador e, dependendo do segmento que a gente está tratando, de um comprimento de número de bytes e os dados associados a esse segmento, né? Mas, por exemplo, o segmento de início de imagem, ele é composto apenas de um marcador, porque a função é simplesmente dele de definir que a gente está no início de um arquivo de imagem em JPG, né? E, além disso, cada marcador é composto de 2 bytes, né? No caso desse segmento de início de imagem, o byte associado, os bytes associados são o FF e o D8. Agora a gente vai ver um exemplo de uma implementação de decodificador básico de uma imagem JPG feita em Python, né? No caso, Python, para facilitar a leitura, a gente fez essa escolha, mas geralmente se usaria C ou C++ por motivos de otimização.
Bom, no nosso caso, dessa implementação em Python, a gente teria um mapeamento que a gente vê na imagem de marcadores de segmentos. Eu gostaria de destacar o segmento Quantization Table, que seria as tabelas de quantização utilizadas para poder eliminar os coeficientes das transformadas, né? As tabelas de Huffman Table, esse segmento ele possui as árvores que determinam a codificação da imagem em si, disposição dos bits, a sequência dos bits que foram utilizados, né, no caso Huffman, para poder comprimir, como a gente mencionou anteriormente na apresentação, né? E Start of Scan é o segmento responsável pela disposição dos bytes da imagem em si, né? E aqui a gente tem um trecho daquela implementação do decodificador JPG em Python, né? Para, se vocês quiserem verificar com mais detalhes como seria uma implementação desse tipo, ele consta na sua íntegra nesse repositório GitHub, abaixo da imagem. E o que ele faz, primeiramente, é decodificar quais são as tabelas de Huffman utilizadas no processo de codificação desse arquivo JPG, da imagem, né, em si. Decodifica também as tabelas de quantização, que obtém quais são as tabelas utilizadas no processo de eliminação dos coeficientes das DCTs. Obtém também as dimensões da imagem e utiliza essas informações no processo reverso da codificação, né? Então, o que se terminou na codificação com o uso das tabelas de Huffman, no caso da decodificação, é feito ao contrário, né? Se inicia utilizando as tabelas de Huffman para recuperar a informação original. E por fim, nós definimos a seguinte pergunta em relação a esse tema do padrão JPG para imagens. Seria: o que é responsável por definir o nível de compressão em uma conversão de uma imagem utilizando o algoritmo JPG? Como esse nível pode ser ajustado? Bom, essa foi a nossa apresentação. Muito obrigado pela atenção de todos. Muito obrigado. Mas para quem que envia a resposta dessa pergunta? Acho que a gente não colocou e-mail, aí pode enviar aqui no chat. A gente deixou nos slides. Aí enviei aqui no chat para todo mundo. seminariocsn5@gmail.com. E só uma pergunta. Quem que falou por último que não se identificou? Foi o Léo. Foi o Léo. Tá bom. Que apresentou o código em Python, não é isso, né? Isso. Vou pegar o nome completo. Leonardo de Souza Oliveira. Tá bom. Mas o seminário, esse aí é um e-mail que vocês criaram aí, né? Isso. Exato. Para receber as respostas. Tá bom. Perfeito, pessoal. Muito bom também. Gostei, assim. Alguns slides, pessoal, ficaram um pouco ilegíveis. Eu teve um slide aí que eu não consegui enxergar o que vocês tinham escrito, mas tudo bem. É só um detalhe, né? E a pergunta: tinha mais algum grupo que tinha imaginado fazer ao vivo aqui? Ou são esses seminários mesmo? Ou algum grupo tinha imaginado fazer ao vivo aqui, pessoal? Perdão. Alguém tem uma pergunta? Desculpa, eu estava polando vocês. Alguma dúvida, pessoal? Desculpa, eu estava esquecendo aqui. Alguma dúvida sobre esse seminário, pessoal? Não? Tá bom. Então, algum grupo ia apresentar ao vivo? Algum grupo? Um grupo mais, né? Ao vivo? Não? Tá bom. Então, pessoal, só uma coisa. Para sexta vai faltar tempo. Então, eu pergunto se algum de vocês aí são 6, né? Que eu tinha imaginado 5, pode chegar 15 minutos antes, 15 para as 9, então, né? Senão não vai dar tempo de apresentar, tá, pessoal? Então, qual grupo, né? Pode começar 20h45, né? 15 minutos antes. É apenas um, né? Apenas um integrante, tá? Apenas um integrante.
Tem alguém aí que pode responder essa pergunta já? Que não apresentou? Lógico que ficou de apresentar. Porque senão não vai dar tempo, pessoal. Ninguém pode dizer isso? Ou ninguém vai vir? Sexta-feira. Senhor, Oi. acho que os que estão presentes já apresentaram já. Ah, os presentes já apresentaram. Ah, entendi. Tá bom. Professor, Então, a gente já apresentou, acho que eu posso chegar antes aqui para mostrar a apresentação na sexta. o seu grupo qual que é, André? Deixa eu ver, o meu é o 9. É o 9. Tá bom. Então, 15 para as 8, tá? 15 para as 8? Para as Não, 9. 15 para as 9. 15 para, perdão, 8h45, tá? Então, sexta-feira, né? Certo? Tá bom. Para de apresentar. Tá bom? Tá bom, eu posso. Nosso vídeo já tá. A gente já tá terminando. Sexta-feira eu venho um pouco antes. Perfeito. Então, só para relembrar, todo mundo que apresentou hoje, pessoal, tem um bônus de nota, tá? Porque apresentou primeiro, aí eu beneficio com um bônus de nota, né? Tá bom? Então, parabéns, foram muito bons os seminários, né? Muito ilustrativos, tá? Então, desejo a todos aí uma boa noite. Professor, eu tenho uma dúvida a respeito das atividades, é para hoje, certo? As listas de exercício. A lista de exercícios para serem enviadas até às 11, né? 11. Não, então, a minha dúvida é se está até às 9, o senhor tinha comentado até às 11, qual que é o horário que está valendo? Ah, não, então eu ponho até às 11, não tem problema não, até meia-noite, né? Tá, 11h55, tá bom? Sim, tá, mas não mudou, tá até às 9 para encerrar a Tá bom, atividade. eu mudo já, pode deixar. Tá bom, muito obrigado. Nada, tá? Então, ok, pessoal, então, bye, né? Boa noite, tá? Boa noite, parabéns aos seminaristas aí, foram muito bons os seminários, tá? Boa noite a todos. Boa noite, professor. Até sexta. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Até sexta. Até sexta. Boa noite.